Terceiro ano do meu coração, tá tudo bem com você? Estou aqui sábado de noite gravando aula para essa semana que está entrando, que vai ser incrível. Vamos começar a unidade nova? Bora lá? Para isso, o professor providenciou aquele PowerPoint maravilhoso com slides ilustrados que vocês adoram ver toda semana. Também tem atividade para fazer, fotografar e mandar para mim, beleza? Vamos junto nessa reta final, porque agora a gente está descansado, tivemos semana de ajuste e eu sei que a gente está com todo o pique para prosseguir. Bora lá? Vou compartilhar com vocês, então, essa projeção de slides tão sensacional que eu providenciei para vocês. Vamos lá? Nosso assunto novo chama-se A Arte e Suas Matérias. Aqui, para abrir esse capítulo, abrir essa unidade, eu coloquei pincéis e tintas ilustrando esse primeiro slide e a gente já vai descobrir por quê. Esses objetos de conhecimento estão no livro 2, páginas 6 a 26. Bora começar? Vamos lá. O que a gente usa para fazer arte? Se eu perguntar para vocês vão falar tinta. Claro, é um dos primeiros materiais que vem à nossa mente. Lápis de cor, giz de cera. Mas tem tanto material, tanta coisa para explorar e tanta coisa que dá para fazer diferentes tipos de arte e tanta coisa que é adequada para só um tipo de arte. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Para fazer arte, é claro que a gente usa material artístico. Cada material é de um jeito e é adequado para criar determinada expressão artística. Cada material, como é de um jeito, tem determinadas particularidades, determinadas características. Essas características são chamadas de materialidades. E certos materiais podem ser usados em várias expressões artísticas. Por exemplo, argila. Argila você pode fazer uma modelagem. Mas se você pegar uma argila amarela, misturar com água e óleo, você tem uma tinta para pintar suas peças. Então perceba que os materiais são extremamente versáteis. Vamos conhecer alguns deles? Nós vamos aprender a separar também materiais artísticos em diferentes categorias. Vem comigo, então. Por exemplo, sabe essa moça bonita aqui desse slide, de olhos claros, de cabelo loiro? O nome dela é Sigalit Landau. Sigalit Landau. Diferente o nome, né? Pois ela não é brasileira, ela é israelense. E sabe o que ela faz? Ela pega peças prontas e mergulha num lago de água salgada que existe no país dela, Israel. Esse lago de água salgada chama-se Mar Morto, porque tem muito sal. Aí ela deixa um tempo a peça mergulhada lá e ela vai percebendo que a peça vai cristalizando com o sal, fica sólida e cristaliza com o sal desse grande lago salgado. Olha aqui o resultado. Esse é um vestido de bailarina, olha que bonito. Ele parece feito assim de cristais mesmo, mas é sal. Sal que foi acumulando sobre a peça que ela colocou lá no Mar Morto para ir acumulando e ganhar esse formato. Estão vendo? Ela tem um tipo de material que usa, é o sal do mar Morto, ou desse grande lago salgado. Essa linha de produção dela, ou essa série, é chamada Salt Years, ou Anos de Sal, porque a peça fica ali por um bom tempo, recebendo camadas de sal até cristalizar, como você vê aqui. Ela fez isso com muitos objetos. A gente vai conhecer melhor ela, ou a atividade dessa artista, um pouco mais adiante nas nossas atividades referentes a essa unidade. Auguste Rodin foi um artista que trabalhou com outro tipo de material, certo? Ele preferia, muitas vezes, trabalhar com bronze. Bronze é uma liga de vários metais. E, com isso, ele conseguiu providenciar uma forma de uma peça dele chamada O Pensador, uma escultura dele chamada O Pensador, que é essa peça aqui, que representa um homem pensando e que já está esverdeada, porque ficou no tempo, né? Ficou ao ar livre. E o bronze, em contato com o ar, por causa da fuligem, da ação do tempo, vai ficando esverdeado. Mas o material já é diferente da artista do slide anterior. Ele já trabalhava com bronze, certo? Existem muitas versões, aliás, muitas cópias desse trabalho feitas pelo próprio Rodin, cerca de 20 que estão no mundo inteiro. Inclusive o professor já viu uma. Mas vamos agora finalmente à nossa classificação. Materiais artísticos podem ser divididos entre ferramentas, como pincéis, suportes, como telas, e matérias, como tintas. Vamos conhecer cada um deles.
As ferramentas são os objetos utilizados pelos artistas para realizar o trabalho artístico, auxiliando-os, por exemplo, a aplicar tintas. Ferramenta pode ser um pincel, por exemplo, ou um martelo para tirar as partes da madeira para criar uma escultura, as canetas, os lápis, ou mesmo instrumentos musicais que possibilitam extrair som daquele objeto. Então, ferramentas são os objetos utilizados para realizar o trabalho artístico. Então, temos aqui nesse slide 3 exemplos: pincéis, instrumentos musicais e uma goiva ou formão. Prosseguindo, segundo material artístico, ele é chamado de suporte. O que é o suporte? São os locais onde a arte vai ser feita. Por exemplo, se eu pintar numa parede, o meu suporte é a parede. Se eu pintar em tela, como nessa segunda imagem aqui, meu suporte é a tela. Se eu desenhar no papel, o meu suporte é o papel. Existem, evidentemente, materiais ou suportes adequados para cada expressão artística. Por exemplo, quando eu danço, o meu suporte é o meu corpo. Quando eu canto, o meu suporte é a minha voz, o meu aparelho fonador. Correto? Então, suporte são os locais onde a arte é feita e que permite a arte existir, certo? E elas vão variar de acordo com a arte que você quer produzir. Ou eles vão variar, porque, no caso, são suportes. E, finalmente, chegamos às matérias. Nós temos aqui, ilustrando esse slide, uma caneta esferográfica, tintas e um lápis grafite, um simples lápis grafite. As matérias são os materiais usados para fazer a obra de arte e que são aplicados no suporte e que permite que a obra se fixe nesse suporte. Então, por exemplo, o meu suporte é o papel. Eu desenhei com caneta. A tinta da caneta é que é a minha matéria. Eu pintei numa tela. A tela é o meu suporte e a matéria é a tinta. O instrumento é o pincel. Como diz a segunda frase do nosso slide, as matérias podem ser tintas, grafite de um lápis, a tinta de uma caneta, enfim. Nós temos um sem número também de matérias. Hoje a gente pode ir na loja e comprar suporte, comprar matéria, comprar instrumento, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes o artista tinha que produzir tinta, pincel, tela, ele fazia tudo. Hoje ele compra pronto, né? Olha, tem uma ilustração na página 14, aliás, uma fotografia. Página 14, presta atenção. Abre aí, na página 14. Identifique o que a Annelise, na foto, está usando para criar sua pintura. E anote nos espaços a classificação que acabamos de estudar. Então, tem espaços e uma linha pontilhada indicando o que ela está utilizando para criar a pintura dela. Você vai dizer o que é um, o que é outro e o que é outro. São 3 espaços. E na mesma página, anote quais os materiais, aliás, os suportes utilizados para a criação das obras de Rodin, o pensador, e de Sagalith Landau, que é aquela artista que criou um vestido com cristais de sal do Mar Morto. Prosseguindo. Existem materiais novos e materiais antigos, não é? Desde que o homem começou a produzir arte, ele tanto fabricou os próprios materiais como comprou os próprios materiais. Existem materiais, portanto, que são mais recentes, foram inventados há pouco tempo, e materiais que são muito mais antigos. Por exemplo, tinta óleo, que vocês veem aqui distribuídos nesses tubos e numa paleta. A tinta óleo é um material muito antigo, muito antigo. E como ela é uma mistura de pigmento com óleo de linhaça ou óleo de nozes, ela demora para secar, então o artista está lá pintando uma tela, está utilizando tinta óleo, a tela é o suporte, o instrumento é o pincel e a matéria é a tinta, mas aí ele não gosta daquele determinado trecho da pintura. Como ele está usando tinta óleo, ele pode mudar a pintura, porque ela seca muito devagarzinho. Hoje, o artista pode, como eu disse, ir numa loja de material artístico e comprar uma tinta óleo pronta. Mas antigamente ele tinha que fazer as próprias tintas. Então ele tinha separado lá o óleo de nozes ou o óleo de linhaça, ele tinha os pigmentos, que são as substâncias que dão cor à tinta ou aos elementos, e misturava tudo na hora de usar. Por exemplo, se ele quisesse fazer um azul muito antigamente, ele tinha que encontrar uma pedra preciosa chamada lápis lazuli, que é essa aqui que está nesse slide. Ele a triturava até virar pó, misturava com óleo para poder usar. Só que era muito difícil de conseguir lápis lazuli. Então, as pinturas que tinham muito azul eram pinturas destinadas a quem podia pagar. Eram pinturas muito, muito caras. E prosseguindo,
Na escultura, o material tradicional é o mármore. O mármore é utilizado, por exemplo, por Michelangelo para criar essa escultura chamada Davi. Hoje, os escultores usam materiais mais modernos. Usam ainda o mármore, mas se desejar, podem trabalhar com sucata, plástico, fibra de vidro, entre outros materiais mais adequados à época que vivemos. Já Pablo Picasso, que é um artista mais recente, que viveu cerca de 500 anos depois de Michelangelo, que criou o Davi, ele preferia materiais modernos, por exemplo, folhas de jornal, que a gente vê aqui nessa obra reproduzida, onde temos literalmente folhas de jornal, recortes de papel, tinta, entre outras coisas. Um outro artista que trabalha com materiais modernos, e até inusitados, né, porque não é todo mundo que usa, é um brasileiro chamado Vic Muniz. O Vic Muniz mora fora do Brasil há muitos e muitos anos. E ele trabalha geralmente com material que ninguém gosta, ou que ninguém considera como artístico. Ele já usou pasta de amendoim, ele já usou açúcar, ele já usou folhas de árvores, calda de chocolate e até lixo para produzir as suas obras. Por exemplo, esse aqui é o próprio Vic Muniz num autorretrato, com a mão assim, ó, como se estivesse tentando lembrar alguma coisa, se arrependido de outra, ou até com dor de cabeça. Essa imagem dele foi produzida com pequenos fragmentos de brinquedo, de lixo, de plástico. E daí ele fotografou a obra e desmanchou. O que ficou foi a fotografia. Vamos para mais uma artista que trabalha com material inusitado, material diferente. Cornélia Conrads é uma artista alemã. Ela usa muitos tipos de materiais, entre eles galhos e troncos de madeira para criar suas obras. Estão vendo aqui? Olha só. São portais que ela cria com pedras, galhos e folhas. São materiais diferentes. E, finalmente, o Maurício Savini, que é um artista italiano, que usa para criar as suas esculturas chiclete. Mas ele não masca o chiclete antes. Ele usa chiclete para criar as esculturas dele, como você vê aqui nesse slide. Certo? Prosseguindo. Agora é com você. Faça uma pesquisa de imagens na internet. Entra no Google Imagens, escolha uma obra do Vic Muniz. Imprima ou peça para a escola imprimir, por favor, e cole lá na página 19. Se você encontrar informações sobre a obra que escolheu, anota nome do autor, nome da obra, data da produção e o material que o artista utilizou. Certo? Isso está na página 19. Já na página 21, você vai anotar quais materiais artísticos você tem no seu estojo. Eu posso até adivinhar. Talvez você tenha pincel, você tem lápis de cor. Lápis de cor eu tenho certeza que você tem. Giz de cera, massa de modelar. O que mais que você tem? Anote o nome de 3 deles aí na página 21 do seu material didático. Depois, abaixo desse espaço, existe ali um quadro onde você vai criar um desenho com esses materiais. Pode ser grafite, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor. E prosseguindo, vamos analisar as imagens da página 23 e anotar para cada uma delas quais são ferramentas, suportes e matérias. Isso está na página 23. Dependendo da criação artística que você observar na foto, você vai dizer qual é a ferramenta que está sendo usada, qual é o suporte que está sendo usado e quais são as matérias utilizadas. Se precisar, volta o vídeo ou consulta o material didático para poder dar a resposta correta. Se errar, a gente corrige junto. Na página 23, nós vamos completar as frases e a cruzadinha. Pode dar uma espiada lá atrás no material didático, beleza? E vamos, finalmente, resumir o que aprendemos dessa unidade. Número 1. Existe uma infinidade de materiais e técnicas que podemos usar para criar obras de arte. Sim, são muitas as técnicas e são muitos os materiais, uma infinidade deles. E nós vamos escolher os materiais adequados à produção que queremos criar. Materialidade são as características dos materiais que ganham vida e significado quando colocados numa obra de arte. Materialidade são as particularidades, as características dos materiais artísticos que ganham vida e significado a partir do momento que nós utilizamos para criar arte. Terceiro item que queremos lembrar. Podemos dividir os materiais em ferramentas, suportes e matérias. E o último, quarto, existem materiais que são chamados de tradicionais, como o mármore, por exemplo,
que, por durarem mais, são mais caros e resistentes, às vezes são mais raros e, por isso, estão em uso há muito tempo e são mais difíceis de encontrar. Mas existem materiais mais baratos, comuns, modernos, e que já são usados na arte normalmente, como a fibra de vidro, como o plástico, o papel, o que mais? A sucata, entre outros, ok? E aqui nós finalizamos a nossa consideração de hoje. Eu espero que a gente esteja numa aula ao vivo o quanto antes, e eu espero também que vocês façam as atividades, fotografem e mandem para o professor. Tá bom? Beijo grande para vocês, muita saudade e um abração.